Bom dia a todas e todos. Começa agora mais um Fórum 11h30 nesta sexta-feira, 18 de outubro. Sextou aqui no Fórum 11h30. Muita gente aqui já também lembrando, sexta-feira. E eu sou Drida Lorenzo. Eu sou o Renato Rovai, inclusive nas sextas-feiras. Albenice, querida, um beijo para você, mulher. Bom dia para quem já está no chat para acompanhar ao vivo nosso programa de segunda a sexta, às 11h30. Estamos aqui para comentar as principais notícias da política nacional. E hoje a gente vai falar sobre os novos vazamentos aí da Vaza Jato. Vamos falar sobre a entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao UOL. A segunda parte foi ao ar hoje e ele faz aí alguns acenos para Marta Suplicy, para o Ciro Gomes, a gente vai comentar. Vamos comentar também da crise do PSL, que parece não ter fim. Ontem a Joyce Hasselmann foi destituída aí da liderança do governo. Também a gente vai falar sobre isso, sobre o convite que ela já recebeu do Frota. Vamos falar aí também sobre um apresentador da Record que deu um exemplo aí. A gente sempre traz aí coisas terríveis que acontecem aí na mídia tradicional. Hoje a gente vai ter um exemplo bacana aí de um apresentador. A gente vai falar daqui a pouco. Antes de começar aqui os assuntos de hoje, vou dar um giro no nosso chat, um chat mais inteligente e informado. A gente vai ao ar pelo YouTube, Facebook, Twitter, mas a gente acompanha o chat aqui do YouTube, então você que está vendo a gente em outras redes, vem para o YouTube para poder fazer perguntas, comentar, deixar a sua opinião aqui do chat ao vivo. E se você assiste depois, pode deixar o comentário aí embaixo, que depois a gente vê também. E também, ainda, quem não consegue assistir e nem pode ouvir o Fórum 11h30 no Spotify. No Spotify e também em outros aplicativos. Outros agregadores de podcast. Eu sou meio... Eu não sei o nome desses agregadores. Deezer, tô ficando velho. No Google. E lembrando que temos um novo Fórumcast que foi ao ar ontem sobre o Bacurau. Aliás, imperdível. Imperdível, porque tem o Juliano Dornelles, tem o Pablo, né, cara, e tem mais uma outra pessoa, depois eu até vou olhar aqui, assim, de altíssimo nível. Lembrando que o Fórumcast é produzido pelo Gil Luiz Mendes, que é jornalista aqui da Fórum. Então vamos começar aqui, antes de dar um giro, né, que eu ia falar aqui, tem gente já com a hashtag Marta não voto em Ciro e nem em Marta. Já o pessoal já deixando o recado aqui antes da gente entrar nesse assunto, mas tem gente aqui dando um giro eu vi gente de Sorocaba, do Rio de Janeiro, gente de tudo quanto é lugar, BH, Lula livre, Brasil livre, PSL está implodindo, fora o Witzel, Lula ensina a Ciro de como fazer política. Marta de volta ao PT, pois é, daqui a pouco a gente chega aqui no assunto da entrevista do Lula, mas antes vamos falar sobre a Vaza Jato. Hoje a gente teve mais uma matéria divulgada pelo El País e pelo Intercept Brasil, com mensagens aí que mostram, mais uma vez, como os procuradores agiram durante a Lava Jato. Então, na reportagem de hoje, mostra que os procuradores blindaram Temer às vésperas do golpe contra Dilma. Na época, em abril, apenas 2 semanas antes da data do afastamento da Dilma, em abril de 2016, os procuradores receberam um anexo bomba contra Temer, mas eles escolheram rejeitar a proposta de delação que poderia levá-lo a uma condenação por corrupção. No entanto, 3 anos depois, em março de 2019, a Lava Jato utilizou essa mesma delação para mover uma ação penal contra o ex-presidente e pedir a sua prisão preventiva. A delação foi feita pelo empresário José Antunes Sobrinho, sócio da construtora Engevix, que relatou um pagamento de propina para Temer. Conversas no chat Acordos Engevix no Telegram mostram que os procuradores de Curitiba, Rio e Brasília receberam a delação de Antunes em 4 de abril
de 2016. E o conteúdo da denúncia, batizado de anexo bomba, dizia que Antunes fez um pagamento de 1 milhão para atender a interesses de Temer como compensação por um contrato na usina nuclear Angra 3 da estatal de energia eletronuclear. Ou seja, mais uma vez aí as revelações da Vaza Jato mostrando que os procuradores da Lava Jato atuaram em favor aí do golpe contra Dilma e depois na eleição de Bolsonaro. Rovai, comentários aí. Bom dia a todas, bom dia a todos. Essa revelação do El País de hoje, da Vaza Jato, é gravíssima, mais uma gravíssima, mais uma reportagem que demonstra como foi o conluio da Lava Jato para produzir o golpe midiático, jurídico, parlamentar, né? Eu sempre disse isso, sempre falei que era um golpe também do judiciário, que era um golpe jurídico. Então, estamos aqui tranquilos para continuar falando isso. Isso só reforça essa tese. Imaginem, as conversas, Dri, foram realizadas no dia em que o Zé Eduardo Cardoso defendia a Dilma na Câmara Federal. Uhum. Na primeira defesa que o Zé Eduardo foi fazer na Câmara contra o impeachment, eles estavam discutindo que tinham recebido esse anexo, que era de gravíssimo, lá tinha uma anotação, que era um anexo que dava elementos, tinha ali os elementos que depois viriam a ser utilizados na denúncia contra o Temer, que levaram inclusive à prisão, aqui em 2019, no começo desse ano, que era o dinheiro da Ingevix para o Temer. Uhum. O que esses procuradores, né, o que eles fizeram? No mínimo, eles prevaricaram, né, e organizaram ali, impediram que ali se visse, que a população tivesse o direito de saber que o Temer, né, que era o articulador do golpe contra a ex-presidenta Dilma, que com Cunha produzia toda uma série de legislações que encurralavam economicamente o governo, porque eles foram dando, inclusive as pessoas falam, mas a Dilma fez lá as isenções fiscais, etc., para certos setores. Mas veja, quem acabou vitaminando essas isenções para além do que o Estado poderia garantir foi quem? O Temer e o Cunha. Eles foram estrangulando economicamente dentro do Congresso e foram aprovando leis que o governo não tinha condição de cumprir, né? Então, a agenda econômica passa também a fazer parte deste golpe. Eles seguram, então, a Dilma nas cordas e a Lava Jato faz o seu papel não denunciando o Temer. Veja só, se naquele dia, as pautas bombas, está lembrando a Lu Arroio, exatamente. Se naquele dia em que eles discutiam, eles fossem republicanos, agissem conforme a lei, fossem funcionários públicos e não vagabundos, e não prevaricadores, e não patifes, né, produtores de um golpe contra o país, que não tivessem interessado em entregar a Petrobras para a gringaiada, o que teria acontecido no Brasil? O resultado teria sido o mesmo? Você acha que a Dilma teria sofrido impeachment se essa denúncia contra o Temer saísse ali? É verdade, né? Cara, quando a gente chama esses caras de vagabundos, usando o português, claro, é porque eles fizeram isso. Porque eles fizeram isso, ou seja, vagabundo é quem não quer trabalhar, né, de algum jeito. Esses caras não trabalharam para produzir a justiça para a qual eles são contratados e pagos. Sabe? Hoje, a história vai fazendo a revisão do que aconteceu e as coisas vão ficando muito claras. Né? Nós tivemos uma operação que teve dois objetivos centrais.
o golpe contra Dilma e a prisão do Lula. Eles quebraram o país inteiro. Eles prevaricaram na prisão do Temer. Eles protegeram o FHC. Não vamos... Lembra do Moro? Não, não. Deixa para lá porque ele nos ajuda. Não vamos mexer com isso. Né? Não vamos constranger. Eles sabonetearam com Álvaro Dias. Eles pensaram em se candidatar a senador como Dallagnol. O Moro articulou com Bolsonaro e hoje é seu ministro. Cara, o que mais é necessário para que todo o julgamento do Lula seja impugnado, para que ele possa voltar à vida pública e para que haja um revisionismo histórico da parte daqueles que fizeram jornalismo dando voz a esses caras? Ou o Fausto Macedo não tem vergonha de ver um negócio desse e saber que ele foi partícipe disso, fazendo jornalismo como porta-voz da Lava Jato durante 2, 3 anos. Eu não vou falar do antagonista, porque isso não merece nenhum respeito, mas há vários jornalistas que têm uma trajetória que deveriam agora, no mínimo, dizer: eu fui parte deste escândalo. Eu tenho hoje vergonha de ver que eles fizeram tudo isso com um objetivo claro, sem levar em consideração o que manda o Estatuto do Ministério Público, o que manda a Constituição brasileira, o que manda o Estatuto do Servidor Público, enfim, ou seja, eles jogaram tudo no lixo, para derrubar a Dilma e prender o Lula. Veja como as coisas são. Desculpa, eu estou falando muito, sei disso, mas veja como as coisas são. Dri, isto tudo, esta matéria de hoje sequer repercutiu. É tanta coisa que já foi dita que parece que isso não tem importância. Mas era no dia que o José Eduardo Cardoso e a Câmara para defender a Dilma, que esses vagabundos estavam conversando e articulando para não denunciar o Temer, para não impedir que o processo tomasse outro destino. Então, assim, ou a gente discute, o Adler está falando, só tem autocrítica do PT? Pois é, esses jornalistas vão, autocrítica do PT, e o pessoal que faz comentários políticos na Globo News e que ficava batendo pau, o Merval não vai fazer autocrítica? Ele não precisa, né? O Fausto não vai fazer, um cara que tem 40 anos de jornalismo nas costas, 50, premiadíssimo, um jornalista que tinha o meu respeito, quer dizer... Agora, depois de tudo que ele viu, ele sequer vai escrever uma linha para dizer que ele, como porta-voz ali, ele tem vergonha do que aconteceu, do que ele está vendo na Vaza Jato. O Jornal Nacional não vai dar uma linha sobre isso. Esses caras não têm respeito com o público deles. Aqui aí o pessoal fala, não, mas vocês não... Cara, outro dia eu fiquei brigando aqui com o chat inteiro, porque eu disse o Palocci foi corrupto e do governo era corrupto. É verdade. Lá, viu? Bom, vou agradecer aqui o Macedo, superchat, ele comenta: esse bando devia ser preso por formação de quadrilha. Então tá aí o comentário do Macedo. E a gente tem um comentário também do Glenn Greenwald, que é o diretor aí do Intercept, que tem feito esse trabalho da Vaza Jato, depois de ter recebido todas essas conversas no Telegram. Ele comenta que Moro e a Lava Jato, sempre a política em primeiro lugar, da direita, com vontade de violar leis e regras éticas para atingir esses objetivos políticos. A lei era apenas uma ferramenta, uma máscara, um pretexto para fazer suas conspirações políticas. Então tá aí o comentário do Glenn Greenwald sobre os vazamentos de hoje, que mais uma vez reforçam as conspirações, né, que a operação, a força-tarefa fez, né, durante esse processo. Bom, saindo da Lava Jato, Vaza Jato, vamos falar sobre a crise do PSL. Eles estão reunidos agora, né? Você está sabendo? Né? Estão reunidos num hotel em Brasília, não sei qual que é o nome do hotel, certamente o povo do antagonista sabe, e o Bivar estaria organizando, então, uma tentativa de tomar por inteiro o partido, expulsar alguns deputados para forçar o Bolsonaro a cair fora. É o que
a Zambelli. Veja só, Zambelli, essas Carla coisas. Zambelli, né, deputada. Você quer ler a notícia? Eu estou te atrapalhando. Não, imagina, e que eu só ia comentar que enquanto o país está pegando fogo aí com essa crise, né, principalmente depois da tentativa de destituir o delegado Valdir, enquanto o país está nessa crise aí, o Bolsonaro esteve ontem, Rovai, você deve ter visto, com o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro, fazendo uma aula de tiro. Eles foram fazer um treininho lá num complexo de unidade de tiros que inaugurou em Florianópolis. Então eles foram lá para né, participaram e ele divulgou um videozinho na página dele. A gente nem selecionou hoje para também não ficar. Eu assisti o vídeo e ontem conversei até com o Guga Noblar, que deu uma entrevista para o Ivan, para mim, no Fórum 21. Aliás, o Fórum 21 vai cada dia ficar melhor. Já trouxemos o William De Luca para ação dos apresentadores. Hoje vai ter uma entrevista feita pelo Plínio. A gente vai reforçar o Fórum 21. Então, quem nos assiste aqui, começar a prestar atenção no Fórum 21, onde tem uma entrevista ótima com o Guga Noblar, onde ele comenta, por exemplo, o CQC ter dado espaço para o Bolsonaro, como foi aquilo, qual era a pegada deles. Então, foi muito legal poder bater esse papo com ele, que foi agredido, né, por aquele Daniel Silveira, né? Pelo o policial lá, que é amigo do Flávio Bolsonaro, do PSL. E aí, voltando para o PSL, que está nessa enorme confusão. Mas o fato do Bolsonaro ter ido dar tiro com o Moro em Florianópolis, que é a capital da Bozolândia, e depois voltar para fazer uma live com o velho da van, acho que ele deve ter ficado ali mesmo, né? Pode ser. Fez com o velho da van, mostra como ele está cada vez menor, porque ele está se reduzindo a esse maluco do velho da van e ao e ao Moro, que na verdade empresta hoje capital político ao Bolsonaro, porque o capital político do Bolsonaro já é menor do que o do Moro. Então ele está tentando segurar nisso daí. O PSL virou assim a casa da mãe Joana. Aliás, a casa da mãe Joana certamente era mais organizada do que a casa da mãe Bozo, né? Ali se tornou uma maluquice completa, cada um atira por um lado. Esse Francisquini, por exemplo, o filho, Felipe, já está no esquema anti-Bolsonaro, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão importantíssima na Câmara. Se ele romper com o Bolsonaro, ele pode complicar muito a vida do governo. Aí ele está dando uns sinais para não romper, ao mesmo tempo está lá sentado com o presidente agora no hotel, vendo como segurar o touro com a unha. Ou seja, como reduzir a força do Bolsonaro para que ele, se tiver que sair do partido, saia sem o dinheiro, que é o que interessa tudo, né? do partidário. Com certeza. E a Joyce, a gente estava falando do antagonista aqui, a Joyce, depois de ter sido aí destituída da liderança do governo no Congresso, ela, desde ontem, tem dado várias declarações, né? Ela disse que, primeiro, que o Bolsonaro tem uma inteligência emocional de -20, disse também que ganhou uma carta de alforria, né, que agora ela poderia, não precisaria livrar as trapalhadas do governo, e também disse que o antagonista é um pau-mandado mentiroso, porque um jornalista do antagonista teria dito que ela estava inconsolável por ter perdido aí a liderança do Congresso. Mas ela negou e disse isso, atacou o antagonista e disse estar feliz e leve porque se livrou de um grande peso. Na verdade, eu acho que ela não está feliz e leve. Ela apanhou muito nas redes. Eu fui ler aqui, por exemplo, aquele Chico Graziano, que era um tucano empedernido, né, que era o cara que fazia o esquema dos ataques pela internet do Serra, era muito amigo do Serra, era um braço direito do Serra e agia nos submundos das redes aí, coordenava as campanhas de internet e tal. Agora ele é um bolsonarista raiz, se tornou um bolsonarista raiz. E ele publicou ali, poxa, eu acho que a Joyce e o Francisquini são pessoas boas, é ruim que eles saiam
do PSL desse jeito. A caixa de comentário dele, só porrada na Joyce. Só porrada na Joyce. Ou seja, ela criou o mito e agora ela é só um discípulo do mito. Né? Ela transformou o Bolsonaro na grande esperança, ela e outros, né? Um cara que absolutamente é um cara raivoso, odiento, é um cara que não tem formação política, é um agressor nato, é um cara que agrediu a Maria do Rosário, é um cara que agride jornalistas, enfim, é um cara que não tinha nenhuma vocação e condições objetivas para se tornar presidente da República. Esse pessoal criou o mito e agora eles querem romper, ou querem criticar, ou querem fazer alguma coisa, mas eles são massacrados pelos discípulos que eles ajudaram a formar para esta igreja do demônio, entendeu? Então, assim, eles estão... A Joyce pode vir a ter muita dificuldade, inclusive, se reeleger, se ela romper e o Bolsonaro continuar vivo politicamente. Então, eles estão ali entre a cruz e a caldeirinha, como se costuma dizer no popular. Eu não sei como eles vão sair dessa. Pode ter um acordo ali na frente. Se tiver um racha para o Bolsonaro é muito ruim, também perder 20 deputados do seu partido é um horror. Imagine se o Lula, quando ganhou a eleição em 2002, tivesse um racha do PT nessa dimensão. Teve lá um quiprocó, mas saiu quem? Saiu a Luciana Genro, saiu a Heloísa Helena, saiu o Babá, ou seja, deputados que, assim, eram muito de um pequeno campo político. Lindbergh ensinou a sair, mas ficou. Ou seja, o Lula foi lá e tentou conciliar, e aquela crise da reforma da Previdência ele matou no peito e deixou sair 3 deputados. O Bolsonaro, se a coisa complicar, vai perder 20. E aquela crise do PT teve uma cobertura mais espetaculosa do que esta do PSL. Pois é. E a Joyce disse ontem, em uma entrevista ao Chico Alves, do UOL, que ela é candidatíssima à Prefeitura de São Paulo. E falando em São Paulo, Prefeitura de São Paulo, vamos já direto aí à entrevista do ex-presidente Lula, que fez aí elogios a Marta Suplicy, dizendo que ela era a prefeita mais bem avaliada, né? E que se ela quiser voltar para o PT, ela, né, deu um aceno que será bem-vinda. Ele disse, ela tem relação com todo mundo e ainda continua sendo a prefeita mais bem avaliada de São Paulo, afirmou aí o ex-presidente Lula. Então vamos aí direto ao assunto. Marta Suplicy, querida Marta. Olha, eu vou falar o que eu sempre falo da Marta, antes de começar o comentário. A Marta fez um governo em São Paulo que eu julgo o melhor governo do PT. Sempre disse isso. A Marta perdeu a eleição por culpa dela. Também sempre digo isso. Porque o governo era muito bom e a avaliação pessoal dela era muito ruim. Não é que era muito ruim, mas era ruim. Então ela terminou o governo com 70%, 75% de aprovação, uma aprovação que reelegeria qualquer um, mas o capital pessoal dela tinha uma irritação com as atitudes dela, com a forma dela proceder, que dava uma rejeição de 60% aproximadamente a ela, pessoa física. Veja, então, isso é a justiça dos fatos. Ela era responsável sozinha pelo governo dela? Não. Ela teve condições políticas talvez melhores do que a Erundina e do que o Haddad. Ela se elegeu em 2000, o Lula entra em... Ela faz um governo um pouco mais difícil, 2001, 2002, mas o Lula ganha em 2003, 2004, o governo dela avança com as políticas públicas do lulismo e com decisões muito acertadas dela, como, por exemplo, a dos céus. É preciso deixar claro que os corredores e os céus, por exemplo, são iniciativas da Marta de grande escala, que o céu mudou a vida na periferia, mudou várias regiões de São Paulo. A Marta também levou para ser, por exemplo, seu ministro, seu secretário de programa social, Márcio Postman, que fez ali um princípio de Bolsa Família, né, cadastrando pessoas, etc. Então, esta é a questão.
Depois disso, a Marta foi se perdendo, né, até chegar ao ponto de ir com um buquê de flores no dia da votação do impeachment da Dilma e entregar a Janaína e não a Dilma. Percebe? Aquela que consertou todo o projeto do impeachment, articulou com as pessoas mais raivosas, que hoje é do PSL, do bolsonarismo. A Marta foi lá e fez a homenagem a ela. Mais do que isso, a Marta articulou com o Eduardo Cunha a derrubada da Dilma e o golpe que levou à destruição da soberania do país. Soberania do país, eu estou falando de Petrobras, de entrega ao Washington, ao Trump, a tudo isso que vocês estão vendo. Entre outras coisas, os direitos humanos de LGBTs, fazendo com que os milicianos assumissem o poder, que o João Willis tenha que morar fora, que a Márcia Tiburi também esteja que morar fora. A Marta conciliou com tudo isso. Isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser dito. A Marta não tem que pedir desculpas só a Dilma, Daniel. A Marta tem que pedir desculpas à história em defesa dos direitos humanos, aos LGBTs que são perseguidos e massacrados por esses milicianos, porque ela entregou um buquê de flores para a Janaína, que defende tudo isso, que ela se desconta. Bom, o Lula deu uma entrevista ontem e falou da Marta, no meio de uma pergunta que não tinha nem muito a ver com o assunto. O Lula é um animal político muito mais sagaz do que esse analista político. Uhum. O que ele está fazendo? Ele está tentando tirar o PT do isolamento na disputa da Prefeitura de São Paulo. Ele falou isso e, ao mesmo tempo, chamou o Padilha e o Rui Falcão ontem para conversar. O que eu tinha apurado é que ele ia conversar com o Padilha da possibilidade do Padilha ser o candidato a prefeito em São Paulo. Mas antes disso, ele já conversou com o Sakamoto e com outro repórter do UOL, que agora me foge o nome, e falou da Marta. A Marta está conversando com o PDT para ser a candidata a prefeita em São Paulo pelo PDT. Ele está misturando as cartas e falou do Ciro no mesmo momento, percebe? Ele já está ali jogando uma história, vamos embaralhar essas cartas. Se a Marta quiser, ela volta para o PT. O Ciro nunca teve uma boa relação com a Marta. Foi sempre uma relação repleta de atritos. Eu não sei se depois eles se reconciliaram, mas um já xingou o outro algumas vezes. Então, o que o Lula está fazendo é jogando as cartas na mesa, dando uma embaralhada para ver se consegue tirar o PT do isolamento, que poderia vir a se consolidar com uma candidatura tipo Gilmar Tato. Ele quer reabrir o debate. Ele quer reabrir o debate para dentro do PT também. E aí ele jogou o nome da Marta na entrevista com o Sakamoto. Uhum. É típico dos caras que fazem política. Eu sempre digo aqui, o Lula não está de pijama na cela da Polícia Federal. Ele não está esperando as coisas acontecerem. Ele está muito preocupado com os destinos do país e está fazendo o seu jogo. E ainda brincou, ainda chamou o Ciro de moleque. Não desse jeito, mas quem conhece. Falou, olha só, eu fiquei me vendo na posição da Fernanda Montenegro na Central do Brasil. Ele pode ser a Fernanda Montenegro. Eu posso ajudar aquele moleque, entendeu? Eu posso dar uma força para ele, tirar ele do mau caminho. Ele não disse desse jeito, ele é muito mais educado que esse blogueiro, né? Mas tá ali, o Ciro leu a entrevista, já entendeu, daqui a pouco tá xingando o Lula de novo. Agora o Lula, ele não xinga só o Lula, xinga a gente também. Aliás, Paulo Girardelli, nos vemos no tribunal, viu? A gente vai conversar no devido lugar, eu não vou ficar aqui fazendo o que você quer, xingando, agredindo e tal. E outra coisa, para esclarecer quem quiser lá ver meu vídeo, em nenhum momento eu chamei o Ciro de canalha. Eu disse que ele teve uma postura canalha, coisa que eu já tive na vida, algumas vezes. Postura canalha é diferente de chamar alguém de canalha. E o vídeo que eu gravei tem 60% de elogios ao Ciro. E aí ponderando em 30%, 40% sobre a atitude que me pareceu absurdamente canalha dele para com os colegas jornalistas
Kiko Nogueira e Paulo Moreira Leite para com o 247 e o DCM. Eu não gosto do 247 e do DCM. Legal, beleza. Também não gosto de um monte de veículos. Não é por isso que eu vou sair falando que o cara é corrupto por conta disso. Né? Tem que ter uma certa... Né? Eu nem conhecia esse Girardelli, fui ver o vídeo porque me mandaram e ele está dizendo algo que eu não sou e eu vou poder fazê-lo, dar o direito a ele que prove na justiça que eu sou aquilo que ele está dizendo que eu sou. Né? Porque assim a gente faz as coisas de forma tranquila e equilibrada. É assim que se trabalha, que se conduz uma carreira na democracia. O Paulo Girardelli, sabe o que eu descobri também? Não. Que ele falou que ele fez um tweet dizendo que aquela Sherazade deveria ser estuprada. Aí ele foi processado por ela. E aí, sabe o que ele fez? Disse que tinham hackeado, Twitter não, acho que foi Facebook, hackeado a conta dele, ele apagou a conta e pediu desculpas. Eu espero, ele tem 24 horas para pedir desculpa para mim. Se ele publicar a desculpa em vídeo, né, dizer que eu não sou aquilo que ele estava fazendo, retirar o vídeo do ar, que aliás já virou meme na internet, a gente vai conversar. Pode conversar, mas eu quero que ele venha aqui no meu programa e peça desculpas, ou peça desculpas antes de que eu tenha que tomar o caminho da justiça. Tá certo. Temos um superchat aqui, Luiz Arnaldo Silva, obrigada. Vamos ler aqui o comentário do Luiz. A Marta traiu o PT, apoiou o golpe, uma vez traidora, sempre traidora. Ela é bem avaliada como prefeita porque tinha um time de primeira linha. Não voto nela nem mesmo que o Lula peça. Tá aí o comentário do Luiz Arnaldo Silva. Bom, a gente tem bastante comentários aqui, nem para acompanhar tudo aqui, mas a gente separou, seguindo aqui as pautas do programa, a gente tem aqui um vídeo, porque a gente sempre coloca aqui os vídeos das besteiras aí que os jornalistas da mídia tradicional têm falado, né? Ataques contra a Greta, ataque contra misóginos, machistas, diversos ataques a gente sempre traz aqui para debater no Fórum 11:30, mesmo os do Silvio Santos, que coloca meninas para sexo, poder ou dinheiro. Então hoje a gente tem uma atitude que muito bonita, e quando tem atitude bonita, independente de ser na Record, a gente mostra. Exatamente. Coisa que eles não fazem em relação a gente. Né? Exatamente. Então foi o Tarcis Duarte, apresentador da TV Paranaíba, afiliada da TV Record em Minas, rebateu ao vivo um comentário homofóbico publicado nas redes sociais durante sua estreia no comando do programa Cidade Alerta. O comentário do Superchat antes da gente soltar o vídeo, eu acho justo aqui para o colega que acabou. Eita. Se você quiser, eu leio. Leia, aqui. Por favor. Cadu Lacerda, Girardelli, eu nem sei falar o nome desse sujeito, é um cirista fanático de carteirinha, aposta como Ciro, de único progressista lustro do pedaço, dono da verdade e profeta como Olavão. Quem diz é o leitor, eu não conheço muita figura. Vamos ao vídeo! Me perguntaram, Tarcis, você vai ficar nervoso para substituir a Luciana Leite? Eu falei, eu vou ficar nervoso se esse tupete não assentar no dia da minha estreia. E segunda-feira, não é que ele ficou bacana? Acho que ficou, hein? Olha que o José Neto diz, tira esse... Não acredito que eu tô lendo isso. Eu vou até printar a tela aqui. Eu vou fazer uma captura da tela para eu poder ter provas depois. O covarde apagou o comentário. Senhor José Neto, apagou o comentário, mas eu tenho certeza que o senhor ainda deve estar assistindo. Vou dizer uma coisa para o senhor. Eu, pessoalmente, Tarcis Duarte, faço questão de processar o senhor pelo que o senhor comentou aqui. Faço questão. Sabe por quê? Isso que o senhor comentou aqui não me ofende de maneira alguma. Não me tira o sono, mas eu tenho a obrigação de fazer isso como cidadão. Sabe por quê? Porque o nosso país demorou tanto tempo, mas tanto tempo, tantos anos, para ter coerência jurídica a ponto de, hoje, considerar pessoas homofóbicas como o senhor, como criminosos. Eu faço questão
de juntar o maior número de informações possíveis para estar com o senhor num tribunal, porque hoje a gente pode dizer sim que o senhor é um criminoso. Tá aí, então, um exemplo do jornalista dizendo que vai processar, porque, afinal de contas, as pessoas têm que ter responsabilidade com o que dizem, né, Renato? É óbvio, ele está certíssimo, né? E ele teve uma atitude. Essa coisa do processo é o que menos importa nisso tudo. O que mais bonito da atitude dele, que é de Paranaíba, né? É isso? Parnaíba? Tá, Paranaíba, da TV Paranaíba, é que ele fala, olha, nós aqui em Minas Gerais, né? Nós temos, hoje a população LGBT tem direitos, e esse tipo de coisa não vai ficar barato, né? Demorou muito para conseguir consolidar esse tipo de legislação. Então, meu amigo, você vai ter que responder por esse tipo de atitude homofóbica. Parabéns, parabéns. Que outros apresentadores, que outras pessoas públicas passem a tomar esse tipo de atitude. Grande garoto, siga em frente, tomara que o seu jornalismo aí, num programa que a gente não espera esse tipo de coisa, que é o Cidade Alerta, né? Eu espero que a Record comece a ter apresentadores assim, que defendem os direitos humanos, o direito à população LGBT, o direito à pluralidade, à diversidade informativa. Tomara. Ia melhorar muito, né, a TV do Brasil. O Tom Tapajós, o processo é o que menos importa nesse caso, pelo seguinte, porque o discurso dele é mais importante do que a ação jurídica. Ele está falando para milhões de pessoas ali, e essa declaração e a indignação acabam produzindo um efeito maior do que a condenação de alguém. É isso que eu acho. Uhum. Aliás, assim, eu nem falei disso, e eu queria registrar. O Roger, técnico do Bahia, deu uma das declarações mais bonitas da história do futebol, num comentário que ele fez ao final do jogo contra o Fluminense, falando sobre racismo no futebol. Se alguém não assistiu um dia, a gente pode até pôr aqui no Fórum 21, tente procurar, jogue no Google, é linda a fala do Roger. Então, aqui fica o registro, parabéns ao Roger. A gente tem mais um superchat do Décio também, falando do Girardelli, né? Dizendo aí que é um picareta, metido a filósofo, que só destila ódio. Rebati muitas críticas dele, desisti, não percam tempo com ele. Tá certo, tá aí. E lembrando que quem não se inscreveu ainda no canal da Fórum, se inscreva, ativa o sininho para receber aí os avisos dos nossos vídeos. Além do Fórum 11h30, você pode ver aqui vários outros programas. Temos o Farofa Crítica, tem o Fórum 21 às 21 horas. Sindical. O Fórum Sindical, uma parceria da Fórum com os petroleiros do Norte Fluminense. E lembrando que na segunda-feira tem estreia do Fórum 21 com o William De Luca, que participou ontem do Fórum, fez um salve aí, né, no Fórum 11h30, anunciando que junto com o Ivan Longo estará aí no canal da Fórum conduzindo entrevistas com personalidades. Obrigado, José Lázaro, pelo carinho aí, pelas notas que você tem nos dado. Muito obrigado. Em relação... tem também o Fala Rovai, né, Adri? E tem o Fala Rovai. Que eu, por exemplo, no final de semana, no Fórum VEG, no final de semana eu sempre faço um comentário do Fala Rovai, pegando alguma coisa aí, porque às vezes a gente fica sem programação. Aí você podia fazer o Fórum VEG também no final de semana, assim as pessoas passam a ter conteúdo. E eu já vou anunciar também, a partir de... Já dá para acessar www.portalveg.com.br, um novo portal debatendo aí as pautas do veganismo, ambientais, bem viver. Então, fica a dica aí para quem que se interessar por essa temática e também para que se amplie essa discussão, ao meu ver, tão importante hoje em dia. Eu continuarei comendo meu churrasquinho, mas quem sabe um dia eu vou... convencendo aqui o Renato. A Adri é muito convincente, ela consegue me tirar o prazer da carne. Pelo menos na segunda-feira ele já vai começar, segunda sem carne. Segunda sem carne. Beijos a todas, beijos a todos. Obrigado pela audiência, que hoje foi melhor do que costuma ser.
Então, isso só acontece porque vocês são maravilhosas e maravilhosos. Bom final de semana. Beijos a todas, sextou, até, família Fórum, aê!